Olá a todos, sejam todos bem-vindos ao último vídeo da nossa série de entrevistas com os ex-presidentes do Comitê Brasileiro de Mecânica das Rochas, em homenagem aos 75 anos da ABMS e 60 anos do CBMR. Nesse último vídeo, vamos conhecer a trajetória do professor Massal Futai, professor da USP, em que ele apresenta a visão de mundo dele para a perspectiva do futuro, especialmente das questões de avanço da tecnologia digital, gêmeos digitais e a aplicada à mecânica das rochas. Portanto, se deliciem, aproveitem o vídeo do professor Massal. Então, em função da comemoração da BMS dos 75 anos, o CBMR fez um levantamento também da sua história. E nós descobrimos que o CBMR é muito mais antigo do que nós pensávamos, né? Então, tem ali algumas indicações que o CBMR foi fundado em 1965 e, buscando nas atas da BMS, nós conseguimos documentos manuscritos, né, na ata daquela época, em que institui o Comitê Brasileiro de Mecânica das Rochas em 1965. Ou seja, esse ano também é um ano de aniversário do CBMR, de 60 anos. Como é que isso surgiu? Lá no começo, a BMS tinha poucos associados, né, uma comissão que decidia da mesma forma que é feito agora, só que hoje o conselho da BMS tem um número muito grande de participações. Naquela época, então, quem presidia a BMS era o professor Vitor de Mello, né, e a Associação Internacional de Mecânica dos Solos resolveu abrir uma discussão para mudar o nome da Associação Internacional de Mecânica dos Solos e Fundações, esse era o nome antigo, para Associação Internacional de Geotecnia. A discussão, então, no Brasil era se a ABMS apoiaria esta mudança. Nas discussões que aparecem na ata, de forma resumida, há uma indicação que o Brasil, a ABMS, que era a Associação Brasileira de Mecânica dos Solos e Fundações, não apoiaria a mudança para a Associação Internacional de Geotecnia, porque, na visão dos conselheiros daquela época, seria um golpe para a mecânica das rochas, que também tinha sua Associação Internacional de Mecânica das Rochas, né? E dentro dessas discussões também foi instituído que o Brasil também precisaria desenvolver mais a mecânica das rochas. E foi, então, criado, em 1965, nessa mesma discussão, o Comitê Brasileiro de Mecânica das Rochas, né, com uma previsão de atividades iniciais para se fazer palestras sobre o tema, principalmente focado no litoral. Desde então, as atividades de mecânica das rochas foram só se ampliando, né? No começo, as áreas de mecânica das rochas sempre estiveram ligadas à parte mais de construção, porque na década de 60 ainda nós não tínhamos o petróleo tão bem desenvolvido para a mecânica das rochas do petróleo, a mineração não era tão pujante quanto hoje, então as obras de infraestrutura e construção concentravam a parte de mecânica das rochas. Mas como as escavações não eram tão grandes, tão profundas, então o grande trabalho dos geotécnicos era mesmo na área de solos, né? Foi feito, então, ali poucas ações em mecânica das rochas, mas depois o Comitê Brasileiro se fortaleceu, tendo suas diretorias, e ao longo desse tempo, então, nós só crescemos. Eu entrei na mecânica das rochas de forma assim, minha formação foi em mecânica dos solos e ao longo da minha carreira nós fomos tendo outras oportunidades e nós começamos aqui dentro da Escola Politécnica a trabalhar com a parte também de mecânica das rochas, principalmente para túneis, né, em alguns projetos de pesquisa, fomos
trazendo novas formas de ver a mecânica das rochas, principalmente com modelagens em elementos discretos, gerando modelos de fraturas, análises computacionais, ensaios e aplicações, principalmente para a área de infraestrutura. Então, minha atuação é mais recente do que em solos, mas se tornou muito mais intensa. E ao longo desse tempo, eu fui acompanhando também o Comitê Brasileiro de Mecânica das Rochas como membro, até que, em determinado momento, isso já tem alguns anos, quase 10 anos, o professor Sérgio Fontoura tinha sido várias vezes presidente da associação do comitê, ele estava como secretário, com o professor Linneu, e ele ia sair da próxima gestão e me convidou para que eu fosse, então, secretário-geral, né, junto com, na gestão do professor Linneu, e a partir de então eu entrei dentro do Comitê Brasileiro de Mecânica das Rochas para participar, fiquei nas várias gestões, desde o Linneu, depois a Vivian, e em seguida eu assumi o Comitê Brasileiro de Mecânica das Rochas, numa transição bastante interessante, porque eu recebi o bastão da Vivian, né, e acabei de passar agora o bastão para a Thalita. Então, fiquei aí num vácuo aí entre duas grandes mulheres para poder dar alguma contribuição. A mecânica das rochas, ela, apesar de estar dentro da engenharia geotécnica, ela é uma área bastante distinta da mecânica dos solos, né, porque o material em si é muito diferente. Né? Então, quando você estuda o solo, você traz o solo para o laboratório, você estuda aquele comportamento e depois você consegue extrapolar e projetar uma obra com base numa amostra que você trouxe para o laboratório, que tem ali um cubo de 30 centímetros. Agora, se eu pego uma amostra de rocha, trago para o laboratório, né, um bloco de rocha, faço corpo de prova, ensaio, ela não tem absolutamente nada a ver com a rocha, o maciço rochoso em si, porque ela é formada por fraturas, né, por descontinuidades, e essas descontinuidades é que vão governar o comportamento das rochas. Então, nós precisamos ter um comportamento de material, mas o entendimento de maciço. Então, uma obra, por exemplo, que está numa escala muito maior, ela precisa ter uma visão particular, e a mecânica das rochas desenvolveu isso. Por isso que nós precisamos ter a mecânica das rochas, né? Então, quando surgiu a mecânica dos solos, ela surgiu por quê? É uma mecânica, por que não é uma mecânica como a outra qualquer que a gente menciona, aço, concreto, madeira? Porque o solo tinha um comportamento diferente. Né? O Terzag trouxe, então, à tona que nós precisamos considerar a água e o princípio das tensões efetivas. O avanço disso, da engenharia, principalmente geotécnica, é entender que a rocha e o maciço rochoso também é outro material, que precisa ter suas características consideradas na análise para você conseguir fazer um projeto e previsões de obras com um desempenho bastante adequado. A mecânica das rochas, comparada com as outras áreas da engenharia geotécnica, elas têm um número de profissionais menores. É uma área que, em termos de formação, nós temos menos opções de formação, porque quase sempre ela não faz parte da grade curricular obrigatória, formação, por exemplo, em engenharia civil, mas que nós temos demanda de profissionais. Então, tem uma carência e oportunidade para que as pessoas possam atuar nessa área. Por outro lado, nós temos poucos grupos que têm na sua opção de formação mecânica das rochas, que é uma coisa que nós precisamos ampliar mais, né? Ter uma possibilidade de oferecer para os jovens uma formação nessa área, tanto em graduação como em pós-graduação. Os nossos professores que são mais conhecidos e que desenvolveram essa
parte de formação, além de pesquisa e inclusive atuação profissional, né, eles estão, já alguns nós perdemos, né, como por exemplo o Kanji, outros estão já se aposentando, e nós precisamos repor esses quadros. Então, tem uma oportunidade para esses jovens também. O Comitê Brasileiro de Mecânica das Rochas, ela tenta trazer cada vez mais os jovens. Nós temos um grupo jovem dentro do comitê, que nas últimas gestões nós temos ampliado, tanto em número quanto qualificação, eles têm atuado muito, e também atraído outros jovens para isso. Existem oportunidades em prêmios, participar do rockball, né? Isso tudo é uma forma de mostrar para esses jovens quais são as oportunidades onde eles podem atuar, trabalhar, porque tem tanto a demanda acadêmica de professores e pesquisadores, como também no mercado. Então, é uma área que nós precisamos fomentar para que a engenharia geotécnica, mais especializada na área de engenharia de rochas, tenham profissionais qualificados para atuar nessas áreas. O CBMR já está acompanhando essas mudanças, né? Ela tem principalmente estado mais próximo dos jovens, os próprios jovens já estão assumindo. Hoje a gestão que assumiu agora, 2025, liderada pela professora Thalita, é uma gestão, uma diretoria jovem, né? E isso vai ser cada vez mais demandado. E as associações, inclusive o Comitê Brasileiro de Mecânica das Rochas, ou a própria BMS, esteja mais próximo da sociedade, que nós consigamos dar respostas, tanto organizando eventos como fomentando temas, para que nós possamos proporcionar soluções melhores para a sociedade, né? Então, isso vai incluir tanto as mudanças, que são a inclusão de todas as tecnologias que estão e vão ser desenvolvidas. Muitas delas ainda nós não sabemos como vai ser o futuro, né? Talvez daqui a 10 anos, se você fosse perguntar isso para mim, já seria tudo ultrapassado, porque não teriam mais riscos, porque as pessoas não estariam executando obras, talvez vão ser robôs, né? Máquinas, ou mesmo inteligência artificial executando essas funções, né? Nós estamos num período de transição, de uma evolução tão rápida, que nós precisamos saber exatamente como nós vamos incorporar isso, e nós precisamos incorporar, né? Então, se nós voltarmos ali a algumas eras industriais atrás, a engenharia, né, indústria 2.0, mecânica das rochas, por exemplo, a instrumentação era uma instrumentação mecânica, física, que você tinha que ver as coisas, você tinha que colocar ali um ponto, medir fisicamente, né? Depois isso foi evoluindo e se transformou com o advento da energia elétrica, da computação, em sensores, e hoje nós conseguimos, por exemplo, fazer medições com satélites, acompanhar uma grande escavação. A mineração hoje toda ela é feita por monitoramento remoto, ou por radar, ou por satélite, via INSAR. Então, isso vai ser incorporado nas outras áreas e com evoluções cada vez maiores, né? Hoje, por exemplo, aqui nós temos um grupo que está trabalhando muito nessa parte tanto de mapeamentos, e é um mapeamento de suscetibilidade. Hoje nós podemos fazer com inteligência artificial. Dentro desses mapas, nós conseguimos colocar os dados de deslocamento quantificados com o INSAR, e agora, inclusive, nós conseguimos medir umidade. Então, nós não sabemos nem o que o futuro ainda vai nos reservar para medições sem contato, remotas, em satélite. Talvez algumas desses nossos sensores vão estar no ar, e aí a gente vai estar tendo uma quantidade de informações muito grande, e aí os nossos engenheiros precisam estar preparados para isso, né? Então, os nossos engenheiros que não sabem o que é
internet das coisas, como é feita a comunicação, o que é um sensor de baixo custo, ou então o que é sensoriamento remoto. Então, são áreas assim que algumas vezes a gente até não associa à engenharia civil, mas que vai ser parte da realidade do futuro. Esta geração já tem que estar atenta, né? Os que não estão alinhados, por exemplo, com o uso de inteligência artificial vão ter que fazer isso, né? Inteligência artificial não é usar o chat GPT, né? A inteligência artificial vai estar em tudo, analisar dados, né? Hoje, por exemplo, nós aqui internamente usamos a inteligência artificial para detectar defeitos. Então, nós instrumentamos com vários sensores, né? E os padrões baseados em em base de dados, nós conseguimos identificar se uma obra tem ou não defeitos com parâmetros que não têm nada a ver com os parâmetros de engenharia. São parâmetros que vão ser não supervisionados e a inteligência artificial vai achar o padrão, né? Nós podemos usar computação visual e a própria inteligência artificial, através de imagem, encontrar onde tem problemas. Então, existe uma infinidade de aplicações que vão vir de outras áreas que nós vamos precisar incorporar. Essa vai ser o futuro da mecânica das rochas e de toda a parte de engenharia. Nós ainda temos uma parte assim, muito incerta, que vai depender muito de como toda essa área vai se desenvolver e depois como ela vai ser incorporada. Então, nós precisamos estar atento como é que nós vamos incorporar, usar isso em benefício da engenharia, porque o engenheiro vai continuar sendo necessário. Nós vamos continuar nós precisando do homem para tomar decisões e para orientar, ou para usar essas máquinas e essas inteligências artificiais. O que nós não podemos ficar é reticentes ou contra isso, porque vai ser parte da realidade do mundo. Então, nós temos que embarcar e verificar como incorporar de forma que ela seja o mais produtiva e assertiva possível dentro das nossas aplicações. Bom, chegamos ao final dessa entrevista e eu agradeço a você pela sua atenção e eu espero que a história de vida desse entrevistado te estimule, te inspire a seguir na carreira de mecânica das rochas. Conte com o CBMR para te ajudar durante essa caminhada. Também convido a deixar um like no vídeo e nos seguir em outras redes sociais, em que sempre estaremos postando e divulgando mais atividades do Comitê Brasileiro de Mecânica das Rochas.